Pedi a vossa atenção para a leitura da Palavra de Deus que vamos escutar de seguida. Olá, irmãos. É uma alegria estar convosco. Beijinhos para todos vós e muito obrigada por tudo, por se lembrarem de mim, certamente, nas vossas orações, assim como me lembra de todos vós. Obrigada. Pois vou ler o Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Falarei de magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e a toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Estamos aqui para dar início à celebração do 114º aniversário da pregação do Evangelho nesta cidade, em condições anómalas, mas de qualquer maneira não queremos deixar passar sem assinalar esta data. E assim, depois desta leitura que o escutamos, vamos cantar um coro, todos, que a glória do Senhor. Cantando o hino número 467.
palavra de oração. Oremos então. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos, pelas misericórdias, pelo fato de que o Senhor esteve conosco por todos esses anos e com certeza ainda estará, Pai, por toda a eternidade. Te agradecemos pela oportunidade, apesar de não ser aquilo que nos habituamos a fazer, de estarmos todos juntos e reunidos na casa de oração. Mas é momento de alegria e de felicidade para nós. Sabemos que apesar da igreja estar temporariamente com as portas fechadas, a igreja não para. A igreja continua a caminhar, a igreja é vencedora, porque a igreja é tua, Pai, e nós somos teus também. Muito obrigado, te agradecemos. Dirige, Pai, esse louvor, a adoração, a palavra, que tudo seja, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. E dando seguimento ao nosso culto, vamos cantar o hino número 465. Como ouvimos, apesar de todas as circunstâncias e em todas as situações e em quaisquer calamidades, o Senhor continua sendo soberano, estando sobre tudo, sobre todos e controlando tudo. Este é o nosso Deus. Apesar de estarmos confinados e de alguma maneira restringidos à comunhão presencial, mas este Senhor, que comanda todo o universo, continua cuidando da sua igreja, cuidando de cada um de nós. Vamos então cantar o 465. Yeah.
sua Igreja nas suas mãos, em quaisquer circunstâncias. Vamos agora então escutar aquilo que o Senhor tem colocado no coração do Tiago Souza para partilhar connosco esta tarde. Bom dia, irmãos. O irmão Abel convidou-me para partilhar uma pequena mensagem. Durante as últimas semanas temos vivido tempos de incerteza, tempos em que sentimos alguma dificuldade em organizar e planear a nossa vida. E é normal que em determinados momentos tenhamos sentido algum receio e alguma ansiedade em relação a isso. E a passagem que eu queria partilhar hoje com os irmãos é sobretudo uma mensagem de esperança para aqueles momentos em que sentimos apreensão em relação ao futuro, com a certeza de que Deus tem um plano para nós, aconteça o que acontecer, e que a sua vontade é soberana. E é uma passagem que nos dá segurança e que nos dá a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Vou ler de seguida, então, o texto que se encontra no capítulo 26 do livro de Isaías, versículos 3 a 8. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até ao chão e derruba até ao pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o... Tenho no seu amor.
esta é a realidade. Apesar de muitas das vezes não conseguirmos, como dizem os brasileiros, enxergar um palmo à frente, não é? Mais ou menos. Apesar de muitas das vezes não vermos o que está mesmo de fronte no nosso olhar, podemos confiar que o Senhor conhece. Conhece tanto que já conhece como o qual vai ser o fim de tudo, todas as coisas. Portanto, para Ele não existe passado, não existe presente, não existe futuro, porque Ele é. E é confiados no Senhor assim, que nós voltamos o nosso olhar para que Ele nos possa conduzir e, apesar de não vermos e das circunstâncias serem o contrário, indicarem o contrário, podemos confiar e Ele nos dirige. Meu olhar a ti diz, contigo eu quero andar, é o que nos diz a letra deste coro que vamos cantar de seguida. Meu olhar a ti diz. Vamos agora escutar um solo em duplicado pelo Moisés. Muito boa tarde a todos os irmãos. Foi com grande satisfação que aceitei o convite do Abel Manaia para participar convosco e estar convosco através do canto, que tem sido uma ministério ao longo destes anos na casa do Senhor e para o Senhor, primeiramente. Eu quero compartilhar convosco neste dia que vocês festejam, que é o aniversário da vossa igreja, e eu desde já vos congratulo a todos e sinto-me gozoso convosco, pois o Senhor vos tem abençoado e continuará a abençoar como tem feito até aqui. E por isso eu pensei em duas letras, uma sobre a esperança e outra sobre a confiança. E a primeira mensagem que vos quero transmitir é sobre confiança. Cristo sustém-nos a cada dia e isso é maravilhoso para o crente. E também nos dá uma esperança que não terminará, uma esperança eterna, até estarmos com Ele na glória. E por isso deixemos de ser uns filhos reclamadores, uns filhos que estão sempre a dizer que somos uns coitadinhos, que não temos ninguém, mas sim uns filhos gozosos com Cristo, que não nos deixa, que não nos desampara, que não nos deixa afundar em momento algum da nossa vida, mas que está connosco. Porquê? Porque nos sustém e porque ainda nos dá uma grande esperança. Obrigado a todos, espero que possam ser abençoados e que também o Senhor continue a abençoar a vossa obra
aí na vossa igreja em Coimbra. Que o Senhor vos abençoe. Um abraço do coração, um abraço muito fraterno daquele que vos ama, em nome da minha família e em nome da Igreja em Rocha Nova. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode guiar, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Nos eleitos tem prazer, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, assim escrito está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Na cruz Cristo tudo deu, Cristo me sustém. Satisfeito, justo Deus, Cristo me sustém. Vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém. É o dia em que o verei, pois irá voltar. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Uma esperança no meu coração, que dia a dia me enche de poder, que a
que revela um pouco do que há de vir e segurança dá. Sou perdoado em Jesus, a esperança Ele dá. Minha alegria, meu desejo em mim, fazer o seu querer. Uma esperança que consolo dá. No desespero faz-me levantar. E quando o mundo tenta destruir meu ser, encontro Salvador. No sofrimento e no temor, me dá coragem para viver seguro. Em seus braços quero estar, ao lar me vão levar. Amém de Deus. Uma esperança que é eternal, além da morte faz meus olhos ver e desejar o dia em que então verá seu rosto contemplar. Não haverá mais lágrimas, o sofrimento acabará. Minha alma alegre para sempre será, em casa estarei. Amém. E depois de termos cantado e termos escutado o louvor também e as participações, chegou a altura de escutarmos a palavra de Deus e para partilhar connosco esta tarde temos o Samuel Oliveira, que vem até nós desde Pardió partilhar connosco aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para esta tarde. Faz favor, Samuel. Olá, queridos irmãos, é um prazer, é um privilégio estar a partilhar a palavra com vocês. Estamos impedidos de estar juntos fisicamente, mas não estamos impedidos de ser consolados e ser desafiados pelas Escrituras. É isso que contamos a fazer com a graça de Deus, com a ajuda e orientação do seu Espírito, certamente. Vivemos dias bem complicados, bem desafiantes. Todo o mundo luta contra um inimigo invisível, está numa guerra onde todos nós estamos incluídos e alistados contra este inimigo que é um vírus, um inimigo invisível, o coronavírus, que faz com que todos nós tenhamos 1001 cuidados e precauções que devemos ter e devemos manter para que a doença não se propague, não chegue até nós, não chegue até às pessoas que amamos e que eventualmente possam pertencer a um grupo de risco. O que é facto é que mudou completamente a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, os cuidados que passamos a ter, as proteções, a forma como trabalhamos, como estamos em família, como estamos em igreja. Então, estamos realmente em guerra, como já foi dito e comparado por tantas pessoas na comunicação social. Eu queria falar-vos sobre outra guerra, uma guerra maior do que esta, a guerra das nossas vidas, a guerra que não termina, que não passa com uma vacina,
que não passa daqui a alguns meses, mas que nós teremos que guerrear e combater até o fim dos nossos dias. E é a guerra contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, a guerra pela santificação, por nos mantermos firmes, de pé diante do Senhor e não cairmos em pecado. Para isso, eu vou expor o texto que está em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até ao versículo 11, é o episódio da tentação de Jesus, e queria falar sobre 3 aspectos sobre a tentação e outros 3 aspectos sobre a palavra de Deus. Então, queria dividir dessa forma. Primeiro falar da tentação de Jesus e falar das 3 fases, das 3 investidas de Satanás sobre Jesus e as suas respostas, e queria que aprendêssemos e fôssemos ensinados e desafiados por Jesus neste episódio, e queria também que olhássemos para as Escrituras. Foi através da Escritura que Jesus venceu o inimigo das nossas almas, e queria que nós olhássemos também para 3 aspectos sobre as Escrituras que podemos tirar deste texto, partindo do exemplo do nosso bom Salvador. Estamos numa guerra. Eu queria que isto ecoasse nos nossos ouvidos e descesse aos nossos corações, e assim como nós lutamos contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, um inimigo que não vemos, mas sabemos que temos que enfrentar, que nós possamos também ser despertos através da palavra e desta mensagem, estar atentos a esta guerra e a este inimigo que pode não se ver, mas que também é real. Paulo, falando disto mesmo, aconselhou-nos, exortou-nos a estarmos equipados com toda a armadura de Deus. Desafiou o povo de Deus em Éfeso, quando escreveu aos Efésios no capítulo 6. E esse mesmo desafio, esse mesmo alerta estende-se a nós mesmos hoje, de estarmos vestidos com toda a armadura, equipados com toda a armadura de Deus. E um dos elementos dessa mesma armadura é a palavra. No versículo 17 do capítulo 6, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que Jesus usou, a palavra de Deus, e foi com ela que ele venceu o inimigo das nossas almas. Vamos a esse texto onde Jesus é tentado pelo diabo, e como eu já referi, Mateus capítulo 4, versículo 1 até ao 11, os primeiros 11 versículos. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aqui, o texto que vamos considerar, e vamos então começar por falar sobre a tentação de Jesus e sobre os 3 aspectos e as 3 investidas de Satanás sobre Jesus. Satanás primeiro tenta o Senhor por causa da alimentação, por causa do sustento, por causa do pão. Ele desafia mesmo Jesus, que estava há 40 dias e 40 noites a jejuar, sem comer, desafia-o mesmo a transformar pedras em pão.
desafia-o. Isso está no versículo 3. Manda que estas pedras se tornem em pães, se tu és o Filho de Deus. Já que és o Filho de Deus e tens esse poder, transforma pedras em pão. Ao que Jesus responde com uma citação da palavra que está em Deuteronômio. Essa é a parte das Escrituras do Velho Testamento onde Jesus tinha a sua Bíblia aberta. Todas as respostas de Jesus estão na lei e no livro de Deuteronômio. E Jesus responde com o que está em Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 3, dizendo que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O texto é mais completo. Eu vou ler na íntegra o versículo 3 do capítulo 8, que diz que Deus humilhou a Israel. Deus te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O texto de Deuteronômio que Jesus escolhe como sua defesa na tentação, o texto nos deixa claro que Deus trouxe provação, dificuldade ao seu povo Israel no deserto, para que ele fosse alimentado diretamente por ele, diretamente da sua mão através do maná, e para que o povo percebesse que mais do que o pão que Deus pode fazer cair do céu, como fazia com o maná a cada dia, mais do que o pão que é o alimento do corpo, que é necessário para a vida física, obviamente, mas mais do que isso, o povo devia viver da palavra que sai da boca de Deus. Devia viver confiado naquilo que Deus diz, confiado nas suas promessas, confiado na sua direção, confiado no caminho que Ele tinha para o seu povo. É muito interessante. Nós podemos transpor para nós mesmos e pensar que Deus traz dificuldade às nossas vidas, traz momentos de prova, de dificuldade, de privação, como Jesus estava a viver ali. 40 dias sem alimento, e chega o tentador e desafia, já que tens poder já que és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e sacia a tua fome. Mas era mais urgente, ou mais importante, a palavra e a resposta que a palavra tinha, do que saciar imediatamente a fome. E pegando no texto que Jesus usa em Deuteronômio, nós transpondo para nós e aplicando e trazendo diretamente já às nossas vidas, nós podemos pensar e devemos pensar que há momentos como este que nós estamos a viver, se calhar muitos de nós vão ser afetados monetariamente, nos nossos trabalhos, no rendimento que recebíamos. Alguns até poderão mesmo perder o seu emprego ou demorar mais tempo a encontrar o emprego que se calhar ainda não tinham, e devemos ser lembrados e trazer à nossa memória, à nossa mente, ao nosso coração, que em momentos como este Deus quer alimentar-nos fisicamente, certamente Ele suprirá, mas quer lembrar-nos, quer que nos alimentemos primariamente da sua palavra e que confiemos que tudo o que sai da sua boca é perfeito e alimenta verdadeiramente. E obviamente que quem segue o caminho que a boca de Deus determina também será alimentado como Israel foi alimentado por maná. Aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas essenciais e necessárias à vida também serão acrescentadas. Diante da tentação de transformar pedras em pão, um homem, Jesus, homem, 100% homem, com poder suficiente para transformar realmente aquelas pedras em pão, não o faz, porque por muito que a fome apertasse, diz-nos o texto que Jesus tinha fome, estava com fome, por muito que a fome apertasse, ele não iria cair em tentação. Ele responde com a palavra, respondendo que a própria palavra que sai da boca de Deus é o alimento mais essencial à vida, mais essencial e mais primário até do que o próprio pão para o corpo físico. O tentador avança e continua, e no versículo 5 ele diz-nos que o diabo transportou
à cidade santa, ao pináculo do templo, e desafia novamente no versículo 6, dizendo: se tu és o Filho de Deus, já que és o Filho de Deus, é mais este o sentido da expressão no original, já que és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. E aqui é muito interessante porque o próprio diabo usa a Escritura, percebeu que Jesus utiliza a Escritura para se defender, para responder à tentação e ao tentador. Então é o próprio diabo, o próprio tentador, que usa também a Escritura, dizendo: lança-te aqui abaixo, porque está escrito. E Satanás vai citar o Salmo 91, versículo 11 e 12. Está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Isto está mesmo escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12. E Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, um texto que está em Deuteronômio, agora no versículo 16 do capítulo 6. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. E Jesus, diante do tentador que utiliza a própria Escritura, Jesus responde com a Escritura, dizendo que não se tenta a Deus. Também está escrito que nós não devemos tentar a Deus. É verdade que estava escrito que, relativamente ao Messias, ele seria suportado, socorrido, sustentado, servido pelos seus anjos, para que não tropeçassem em pedra alguma, conforme lemos no Salmo 91. Mas também está escrito que nós não devemos tentar a Deus. Então eu vou atirar-me daqui de cima de propósito só para que Deus me socorra? Eu vou pôr-me em perigo só para que Deus me socorra? Jesus responde, isso é muito instrutivo para nós, porque muitas vezes nós podemos ser desafiados e podemos ser enganados por nós mesmos e levados a correr no mesmo erro, a cair nesse ardil fácil que Satanás tantas vezes de forma dissimulada coloca à nossa frente. Deus é amor, então isto que eu vou fazer agora não é bem algo que eu deva fazer, mas confio no amor de Deus. Nem que tu tivesses uma promessa escrita a teu respeito com o teu nome, tu deverias pecar com base numa promessa ou com base em algo escrito acerca de ti. O ponto é que tu não tens nada escrito diretamente acerca de ti. Jesus tinha a garantia de que os seus anjos iriam socorrê-lo, ampará-lo e acudi-lo. Mas ele jamais se iria colocar nessa situação de propósito. Mas nós humanos, bem mais pequenos, que não somos Jesus, não somos Filho de Deus, e que não temos tal promessa a nosso respeito dessa forma, muitas vezes somos levados, ou podemos ser levados, a cair nesse raciocínio. De que, Deus é amor, Deus ama, Deus perdoa, Deus cuida, Deus protege, então posso me pôr neste risco. Por exemplo, nesta situação do coronavírus, a atitude incorreta seria passarmos por toda esta situação sem termos cuidado nenhum, sem nunca nos termos distanciado, sem nunca usarmos máscara, sem nunca ligarmos a nada, com a ideia de que Deus é connosco e protege-nos. Sim, Deus é connosco e protege-nos, mas Deus é connosco também quando nos diz: faz assim, toma este cuidado, toma esta precaução. Deus é connosco quando diz que cuidará de nós, mas Deus também é connosco e está a ser connosco quando diz: faz isto, faz aquilo. E nós somos lembrados por Jesus a não sermos nós a tentar o Senhor, a pôr o Senhor à prova. De forma derradeira e final, o príncipe deste mundo, o príncipe maligno deste mundo igualmente maligno, avança, e no versículo 8 lemos: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isto que tu vês eu te darei se te prostrares e me adorares. Em certa medida, todos os reinos, todos os povos, as nações,
em todo o mundo, está na sua mão, está na mão do maligno. Em certo sentido, sim, ele poderia dizer o que disse a Jesus: se te prostrares e me adorares, se te curvares a mim, eu te darei tudo isto que está na minha mão neste momento. A resposta de Jesus está novamente em Deuteronômio e novamente no capítulo 6, quando no versículo 13 e 14 nós lemos: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Foi de forma diferente, mas foi este texto que Jesus utilizou para responder novamente ao tentador, novamente com a Escritura. Quando, no versículo 9, o diabo aparece dizendo: tudo isto darei se prostrado me adorares. Jesus responde no verso 10: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas nós também podemos ser levados a algo parecido. Podemos ser levados à mesma tentação, a receber honra, glória, poder, bens materiais, não propriamente todos os reinos. Satanás não te fará uma proposta tão grande a ti, não és tão importante assim, a mim também não fará, mas nós podemos cair na mesma tentação, ser levados ao mesmo monte, a uma tentação parecida. Quando somos desafiados a trocar a glória de Deus pela nossa própria glória, quando somos desafiados a que o nosso poder, a nossa glória, a nossa vontade seja o único fim, seja o único objetivo, e estamos dispostos a trocar a glória dele pela nossa para atingir os nossos objetivos materiais, profissionais, seja o que for. E nós somos lembrados pela Escritura que a avareza é idolatria. E se aqui o diabo pede literalmente para que Jesus se ajoelhe, se prostre e adore, é verdade que nós de uma ou outra forma, sem nos dobrarmos, sem colocarmos os nossos joelhos na terra, nós podemos estar a dobrar verdadeiramente. Podemos estar a adorar outros deuses com a intenção de receber para nós o nosso próprio reino, o nosso próprio poder, a nossa própria vontade, e que os nossos objetivos, sejam eles quais forem, se cumpram e se venham a tornar reais, trocando a glória daquele que tem toda a glória e que é digno de receber toda a glória, trocando essa glória majestosa, pura, santa, verdadeira, digna, eterna, pela nossa própria. Sempre que nós nos envergonhamos dele, sempre que nós não avançamos com medo de sermos diminuídos e colocamos o nosso Deus a ser Ele diminuído pela nossa vergonha, pela nossa falta de coragem, pela nossa apatia, pela nossa inatividade, na realidade é isso que nós estamos a fazer, a trocar a nossa glória pela dele, a trocar o nosso reino, o nosso conforto pelo dele, que deve ser levado a todos os confins da terra e a todo o lugar do seu domínio. Nós podemos cair nisto mesmo. Então somos desafiados a seguir o exemplo de Jesus. Não o exemplo de Israel, mas a seguir o exemplo de Jesus, que no aspecto da alimentação, do sustento, no aspecto de tentar ou não a Deus, no aspecto de querer o seu poder, o seu reino, ou o reino de Deus, nós possamos, nestes três aspectos, estar alertas, porque a tentação é real e virá à nossa vida também. Vamos avançar para a segunda parte. E na segunda parte eu queria falar sobre a Escritura. É interessante, e eu já referi isso, que Jesus utiliza sempre a Escritura para responder ao diabo. Ele utiliza sempre a Escritura para responder ao tentador. Eu queria falar sobre três aspectos das Escrituras: sua autoridade, sua suficiência e sua clareza. E em primeiro queria falar da sua autoridade, pegando no exemplo de Jesus. Logo no primeiro aspecto em que Jesus é tentado a transformar aquelas pedras em pão, Jesus responde com a Escritura, transferindo até a autoridade para a Escritura,
dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da Escritura. Ele cita a Escritura e fala da Escritura como sendo o alimento essencial e primordial para o homem, para o ser humano. Então, Jesus tinha autoridade, ele tinha autoridade para dirigir-se ao tentador de outra maneira. Ele simplesmente poderia dizer cala-te. E ele, podem ter a certeza que se calaria. Jesus poderia nem ter respondido. Poderia simplesmente ter olhado e ele teria fugido a 7 pés, como se costuma dizer, da presença de Jesus. Mas não, Jesus escolheu utilizar a Escritura. E em toda a tentação, em todos os aspectos, nos 3 estágios da tentação, ele usa sempre a Escritura como autoridade para vencer o inimigo. Isso é muito instrutivo para nós. A palavra de Deus tem toda a autoridade. A palavra de Deus sai da sua boca. Então deve ser esse o nosso alimento. Tem autoridade justamente porque sai da sua boca. Queria recordar 2 versículos muito conhecidos, certamente conhecerão, que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a Escritura divinamente inspirada, que é sopro de Deus, que é inspirada por Deus, que sai da boca de Deus, como Jesus disse ao tentador, citando Deuteronômio. Então, a palavra tem toda a autoridade. E se tu queres escapar na tentação, só a palavra tem a autoridade para te manter de pé na tentação. Só a palavra tem a resposta certa para o tentador das nossas almas, para o inimigo das nossas vidas. Então, é a palavra que tem toda a autoridade sobre a tua vida e é a palavra que tem a autoridade também sobre o inimigo das nossas almas e é ela que deve ser utilizada. Se Jesus utiliza somente a palavra, aquele que tem todo o poder, toda a glória, aquele que criou o diabo, é uma criatura sua, aquele que poderia responder de 1001 outras formas, usa a palavra. Quem és tu para utilizar outra arma que não a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Ela tem toda a autoridade. Em segundo lugar, ela é suficiente. E aqui eu queria usar o exemplo de Jesus. Ela é suficiente, não só para o primeiro estágio da tentação, mas para os seguintes, até ao fim. Jesus usa a palavra a primeira vez, porque ela é suficiente. O diabo avança novamente e Jesus usa a palavra porque ela é suficiente. E o diabo vem derradeira vez, por último, e ele usa a palavra porque ela é suficiente. Em momento algum, Jesus usou outra arma. Usou a palavra somente porque ela é suficiente. E para a nossa vida, para tudo o que é espiritual, para tudo o que diz respeito à nossa relação com Deus e à nossa relação uns com os outros, enquanto povo de Deus, a palavra de Deus é suficiente. Sempre que acharmos que ela não é suficiente e temos que ir àquele ou aquele outro lugar para basear as nossas decisões e os nossos pensamentos, nós na realidade estamos a dizer que a palavra não é suficiente, e se estamos a dizer que ela não é suficiente é porque não tem autoridade sobre nós. Porque se ela tivesse toda a autoridade, ela seria completamente suficiente para nós. Estes 3 atributos da palavra estão interligados e dependem mutuamente uns dos outros. Ela é suficiente. Paulo, no texto que eu já li, no texto que escreve a Timóteo, ele diz que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ela é suficiente para isto tudo, para te manter de pé na tentação, para te manter de pé na tua vida, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. É ela que é suficiente para todas estas tarefas, para todas estas coisas. É a palavra de Deus que é suficiente. Por último, a palavra de Deus é clara. Se ela é capaz de corrigir, se ela é capaz de instruir, se ela é capaz de tornar um homem perfeito e perfeitamente habilitado a toda a boa obra,
é porque ela é clara naquilo que diz. Naquilo que diz para fazer, naquilo que diz para não fazer, nos conselhos que dá. Só algo claro pode ser obedecido. Se fosse algo dúbio, algo que levantasse dúvidas, questões, dificuldades, não poderia ser útil para ensinar, para corrigir, para instruir, muito menos para tornar um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Em vez de estarmos perfeitamente habilitados a toda a boa obra e completamente instruídos na justiça, estaríamos cheios de dúvidas. Sim, talvez com muito conhecimento e muitas coisas na cabeça, mas cheios de dúvidas. Não é assim a palavra é clara. A palavra é clara. Não estou a dizer que não tem aspectos mais complicados e mais profundos e até que não tem coisas que não consigamos compreender agora, mas acima de tudo ela é clara naquilo que diz. Não matarás. Qual é que é a dúvida? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Qual é que é a dúvida? Era aqui que eu queria chegar, era aqui que eu queria ir. Ao exemplo de Jesus. Como é que nós queremos utilizar as Escrituras? Como Satanás ou como Jesus? Sim, claro que está escrito que os seus anjos estão ao nosso redor. Mas vamos tentar ao Senhor por causa disso? Claro que está escrito que Ele nos ama e que cuida de nós. Mas vamos tentar e colocar-nos em perigo só para Ele vir e socorrer-nos? Até humanamente vamos nos pôr a afogar no meio do mar para depois pedirmos ajuda ao salva-vidas para vir acudir-nos? Ninguém faz isto na sua vida. Ninguém se perde de propósito para depois ligar a perguntar: olha, estou perdido numa rua aqui em Coimbra que eu não conheço. Timóteo, ajuda-me. Tu que estudaste aqui, viveste aqui, diz-me como é que eu saio daqui ou como é que eu vou até tal lugar. Se eu me perder, eu vou-lhe ligar. Mas eu não me vou perder de propósito para lhe ligar. Não faz qualquer sentido. Ferro com ferro se afia. E Jesus responde a uma má utilização das Escrituras com a própria Escritura, clarificando aquilo que a palavra está a dizer e quer que se faça naquele momento. A palavra, acima de tudo, é clara. E nós formos honestos connosco mesmos, nós conseguimos saber bem que naquilo que falhamos não é falha de interpretação da palavra, não é dificuldade de perceber qual era a orientação do Senhor. É falha dos nossos corações, das nossas almas, que ainda se inclinam tantas vezes a falhar. Quando eu falo sobre a clareza das Escrituras, eu costumo dar a seguinte ilustração, que é verdadeira. Eu, quando era criança, eu pensava que a água era azul, que era azul mesmo, que não era transparente, que era azul. Obviamente, quando cresci, e já cresci há alguns anos, de há bastante tempo para cá, que eu sei que a água não é azul, como eu pensava quando era criança. A água é transparente. Já tive a oportunidade muitas vezes de me aproximar, de pegar na água do mar e de perceber que aquele azul é mero reflexo. Sabemos todos que o azul da água é reflexo ou do fundo de uma piscina ou do céu, e não é a sua essência que é azul em si mesma, antes é transparente. Assim é a palavra. Quanto mais nos aproximamos dela, quanto mais nós crescemos nela, quanto mais nós mergulhamos nela, nós percebemos que ela é cristalina, que ela é pura, que ela é transparente e que ela é clara. E nós vamos até perceber coisas que antes não percebíamos e vamos achar mais fáceis coisas que antes não percebíamos. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é autoridade em tudo e sobre tudo e sobre nós também. Ela é suficiente e é suficiente para te levar a bom porto. E ela é suficiente para toda a tua vida. E ela é clara. Ela é capaz de te dirigir de forma clara. Estamos a chegar ao fim e eu queria aplicar e queria recapitular alguns pontos e fazer algumas perguntas. E a primeira coisa que eu queria que ficasse a ecoar bem nos nossos ouvidos e que descesse até aos nossos corações é que nós devemos vigiar, nós estamos numa guerra. Eu não me lembro de um aviso que Jesus tenha repetido mais vezes. Vigiai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Jesus repetiu este aviso várias vezes, de formas diversas,
em diferentes momentos do seu ministério. Vigiai, vigiai, vigiai. Nós devemos estar atentos porque nós estamos verdadeiramente numa guerra. E o que eu queria que ficasse bem marcado é que nós devemos lutar de forma consciente esta guerra. Nós devemos estar apercebidos dela. Nós devemos lutar contra este inimigo invisível que também não se vê, de forma cuidadosa, de forma preocupada e de forma ativa. Devíamos nos preocupar mais com esta guerra do que com a guerra contra o coronavírus. Óbvio, não estou a desincentivar a ter cuidados e a seguir as orientações que nos são dadas. Claro que sim, isso é para manter, mas devemos preocupar-nos ainda mais com esta guerra pela santificação, com esta luta por nos mantermos de pé na tentação. Devemos ter cuidado em proteger-nos a nós mesmos, a nossa piedade, a nossa santidade e a dos outros também. Assim como temos cuidado com as máscaras que colocamos para nos protegermos a nós e aos outros, que tenhamos ainda mais cuidado de mantermos santos a nós e aos outros. Vigiai, vigia, estás numa guerra. Estás numa guerra. Não contra a carne, não contra o sangue, mas estás numa guerra contra o pecado e contra o tentador, o inimigo das nossas almas. Sobre a tentação, eu queria que nós colocássemos na nossa mente que ela é real, ela é poderosa e é subtil também. Ela pode vir cheia de Bíblia, ou por outras pessoas, ou simplesmente tu sozinho e o tentador a colocar-te justificativas aparentemente espirituais para te fazeres aquilo que tu sabes que não devias fazer. Olhem o que aconteceu com Eva. Não foi bem assim que ele disse. Por outras palavras, não foi bem assim que foi escrito, não é bem assim que está escrito. Eva, estás a interpretar mal. Olha, tu não morres. Pode vir de forma sutil a tentação. Pode vir de forma bem explícita e não ser menos tentação por causa disso. Mas também pode vir de forma sutil ou de forma explícita, mas cheia de dificuldade e de ardis mais complexos de entender à primeira, porque às vezes até trazem Bíblia e uma aparente espiritualidade. Não nos esqueçamos que o diabo pode se transformar num anjo de luz e pode nos iludir de forma fácil até. Tentou fazer isto com Jesus. Não tentará contigo e comigo? A tentação é real e é poderosa e é bem subtil tantas vezes. Sobre a palavra, ela tem toda a autoridade. Ela é o teu guia? É a pergunta que se coloca. Se tem toda a autoridade, é ela que guia o teu caminho? Ela é suficiente. Então, se ela é suficiente, ela é o teu sustento? Mais urgente e mais importante do que o pão? Ela é o teu sustento, é o teu alimento mais importante, como Jesus respondeu, não só de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Se ela é suficiente, ela é o teu sustento. É dela que tu te alimentas dia após dia. E sobre a sua clareza, estás exercitado ou a tua espada está a ganhar ferrugem? E quando tu pegas, ela é pesada demais, não tem jeito, não te ajeitas. Transpondo para a Bíblia, tem pó. Spurgeon dizia que há crentes que podem escrever na sua própria Bíblia a sua condenação com os seus próprios dedos por cima do pó. Que não seja o teu caso, que não seja o meu caso, mas que estejamos bem exercitados, manejando bem a palavra de Deus. Ela tornar-se-á mais clara à medida que nós mergulhamos e nos aprofundamos nela. Tornar-se-á mais fácil ir à peleja, ir à guerra, se treinarmos e exercitarmos a nossa espada, se afiarmos com outros, na comunhão, nas conversas, na leitura. Não deixemos a nossa espada ganhar ferrugem. E por último, terminar com Jesus. Ele é a personagem principal deste texto e ele é a personagem principal de toda a história. De todo o universo. E espero que seja a personagem principal da tua vida também. Ele é o exemplo a seguir, com base no episódio e no texto que lemos. Ele não só é o exemplo a seguir, como ele é também o nosso auxílio. Ele não só é um exemplo que nós podemos imitar, como ele está presente na nossa vida e nos pode auxiliar e socorrer. Na carta aos Hebreus, o autor diz no capítulo 2, no versículo 18:
Porque naquilo que Ele mesmo, está a falar de Jesus, naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é essa dificuldade. Ele sabe o que é esta luta real, verdadeira, contra o inimigo das nossas almas. E Ele, como se foi tentado, não só pode ser imitado no seu exemplo daquele que ficou firme e ficou de pé, através da palavra, mas pode também ser a nossa ajuda se tu te chegares a Ele. Quem tem Jesus tem tudo. E tem o seu auxílio, o auxílio certo, o auxílio poderoso. Ele não só é um exemplo, Ele é a nossa força e o nosso poder também. Quem tem Jesus tem tudo, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, que todos o tenham como seu Salvador, como seu Senhor e também como seu companheiro, aquele que nós imitamos, aquele de quem nós seguimos os passos e aquele que é a nossa força e a nossa coragem, o nosso poder nesta grande guerra e batalha. Vamos terminar com oração. Pai Santo, nós te louvamos pela Tua Palavra, te queremos agradecer a oportunidade que temos de abrir, de a considerar e de ouvir a Tua voz através dela. Queremos te agradecer pela tecnologia, pela possibilidade que temos de partilhar a Tua Palavra através destes meios. E te quero pedir, Senhor, que esta mensagem possa abençoar o Teu povo em Coimbra, possa desafiar, possa consolar também e que possa verdadeiramente ficar guardada como um desafio e como um consolo a todos os irmãos em Coimbra, Senhor. Abençoa a Tua Igreja ali, continua a ser com o Teu povo. Obrigado por mais um ano de existência e de trabalho e de bênção que tu dás ao Teu povo ali, e te rogamos pela Tua direção, pela Tua sabedoria, para que muitos mais se sigam dentro do Teu propósito e da Tua vontade, Senhor. Seja com todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes e a vigiar, porque estamos numa guerra e muitas vezes vivemos de forma desapercebida, Senhor. Lembra-nos que estamos numa guerra e que o nosso inimigo é poderoso, mas lembra-nos e consola-nos também que maior é o que está em nós, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito que em nós habita, muito obrigado pela Tua Palavra que nós temos e que é a espada do Espírito, a arma certa para defrontarmos todas as batalhas nesta guerra, Senhor. E ajuda-nos a confiar nela, a não nos afastarmos em momento algum da Sua autoridade, da Sua suficiência e da Sua clareza, para que possamos permanecer de pé no dia da tentação, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa de forma particular cada membro, cada elemento do Teu povo, da Tua Igreja em Coimbra, na Sota, Senhor. Sei com cada um, Senhor. Eu te rogo, Senhor, que sejas com o Teu povo neste lugar e que sejas com todo o Teu povo em Portugal, por todo este momento difícil que está a passar, Senhor. Que todo o Teu povo se agarre à Tua Palavra e se agarre a Ti. Vivemos dias difíceis, dias de luta redobrada, e que a Tua Palavra possa ser mais do que nunca a espada que está nas nossas mãos e que está no nosso coração também, Senhor. Que a possamos guardar para não pecar contra Ti. Oro grato e confiado no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até breve, rosto a rosto, se Deus permitir. Amém.